Terra. Um planeta de 4 bilhões e meio de anos e ainda em evolução. Enquanto continentes se movem e colidem, vulcões entram em erupção. Geleiras crescem e recuam. A crosta terrestre é formada de várias e fascinantes maneiras, deixando um rastro de mistérios geológicos para trás. Essa é a história do Havaí. Uma cadeia de ilhas com mais de 80 milhões de anos e lar do vulcão mais ativo do mundo. Nessa paisagem incrível e volátil, cientistas buscam pistas das origens da ilha. Pistas que podem fornecer novas dicas sobre a formação do planeta Terra. Como nasceu nosso planeta. Havaí. Havaí, o grupo de ilhas mais isolado da Terra, se estendendo 2.400 quilômetros no meio do Oceano Pacífico. Essas 8 ilhas tropicais são algumas das formações geológicas mais jovens do planeta. Com praias deslumbrantes, imensos cânions e os maiores vulcões do planeta. É aqui que o paraíso encontra o inferno. A pesquisa sobre como o Havaí foi formado começou em 1934. O geofísico holandês Felix Meynès inventou o gravímetro, uma incrível máquina que permitiu que cientistas medissem a gravidade com exatidão pela primeira vez. Com essa tecnologia de ponta, Meynès pôde calcular as forças gravitacionais em ação na Ilha Grande do Havaí e, usando esses dados, determinar seu tamanho. Seus resultados revelaram que a Ilha Grande é como um iceberg gigante. Sua ponta é visível acima do oceano, mas retirando-se a água, seu tamanho real é impressionante. A ilha tem 2 vezes o tamanho do Monte Everest e é tão larga que o Everest caberia dentro dela 140 vezes. O geólogo Mike Pollan vai ao topo da montanha Mauna Kea, o ponto mais alto da Ilha Grande, para ter uma ideia de sua verdadeira imensidão. Estamos no topo da Mauna Kea, que é a montanha mais alta do mundo. Ela tem 4.200 metros acima do nível do mar, mas desce ao fundo do oceano e tem 17.000 metros de altura. Essa ilha gigante é a maior dos Estados Unidos e é maior que todas as outras ilhas havaianas juntas. Intrigados, os cientistas quiseram descobrir o que teria criado uma massa de terra tão grande. 3.000 quilômetros abaixo do pico da Mauna Kea e 112 quilômetros ao sul, o principal suspeito está bem à vista: o incrível vulcão de Kilauea. Consideramos o Kilauea o vulcão mais ativo do mundo porque ele entra em erupção continuamente desde 1983. Ele entra em atividade todos os dias, quase sem parar, desde essa época. Desde 2008 ele está ainda mais ativo porque agora temos essa erupção do cume também. Então agora o Kilauea deve ser 2 vezes o vulcão mais ativo do mundo. Mas esse vulcão não é previsível. Apesar do cume não expelir mais lava. 19 quilômetros para dentro, o vulcão está em atividade. Nos últimos 25 anos, tem saído lava desse orifício do vulcão sem sinais de que vai parar. Casas, cidades e florestas são engolidas pela lava abrasadora. A cada novo fluxo por cima do anterior, a camada de crosta negra cobre a ilha de rocha vulcânica. Essa imensa ilha poderia ser toda formada de lava? Especialistas precisavam descobrir exatamente quanta lava o Kilauea produz. Sua primeira pista pode ser encontrada por todo o vulcão. Há cristais amarelos pendurados nas rochas. São cristais de enxofre e eles mostram aos cientistas que o vulcão Kilauea libera grandes quantidades de dióxido de enxofre. Para determinar quanto o vulcão produz, pesquisadores fazem medições.
A quantidade de dióxido de enxofre que sai do magma está ligada diretamente à quantidade de magma que sai do chão, a quantidade de lava expelida. Então, medindo a quantidade de dióxido de enxofre, podemos usar esse número para calcular quanta lava é expelida. Essas amostras revelam resultados impressionantes. O Kilauea pode produzir 91.400 quilômetros cúbicos de lava por ano, mais que qualquer vulcão no planeta. Mas não há muita lava fluindo para a superfície. Então, para onde vai o resto dela? Geólogos se aventuraram por baixo da superfície, nas entranhas do vulcão, para investigar. Há um estranho túnel de 122 metros dentro da escuridão, como um túnel de metrô. Mas ele não é uma estrutura feita pelo homem. Ele é uma parte de uma vasta rede de dutos que guardam um segredo de como a lava se movimenta pela ilha. Estamos no duto de lava de Thurston, no Parque Nacional de Vulcões do Havaí. E esse duto foi um dos condutores principais da lava, que fluiu do cume do Kilauea para o mar numa erupção ocorrida há aproximadamente 500 anos. Uma vez estabelecido esse sistema de dutos, temos essencialmente um rio de lava subterrâneo. Então, esse sistema de dutos pode ser bem antigo e muito eficiente na movimentação da lava. A lava é tão quente que queima um canal dentro das rochas abaixo dela. Essas incríveis imagens aceleradas mostram que, como a parte de cima do fluxo ainda está exposta ao ar, ela esfria e forma crostas. Por baixo dessa crosta se forma um túnel por onde a lava continua a fluir. Mas quanta lava esses tubos podem levar? De volta à superfície, o Dr. Ken Hon inspeciona cuidadosamente os campos de lava para descobrir um duto ativo. Apenas centímetros abaixo de seus pés, pode haver um túnel cheio de lava a mais de 1000 graus Celsius. O Dr. Hon está procurando uma claraboia, uma janela no teto de um duto. Ela pode ir e vir durante dias e é um sinal certo de um duto de lava ativo. Você pode ver a lava brilhar dentro do duto. E esse aqui tem de uns 3 a 4,5 metros de largura e 1,5 metro de profundidade, numa temperatura de uns 1000 graus Celsius, queimando como o sol. Esses túneis escondidos mantêm a lava isolada e quente, impedindo que resfrie e se transforme em rocha sólida, permitindo que ela viaje mais longe e mais rápido do que a lava da superfície. O que vemos está na ordem de uns 4 metros cúbicos passando a cada segundo por esse duto de lava debaixo de nós. Isso é o equivalente a um caminhão de lava a cada 2 segundos. Então, se eu estivesse numa estrada, veria um caminhão atrás do outro, depois o outro e mais outro caminhão passando por mim, transportando uma quantidade fenomenal de material. Centenas dessas vias expressas passam pela ilha, levando lava embaixo da terra, em mais de 48 quilômetros, até alcançar seu destino inevitável: o oceano. E quando a lava de 1000 graus encontra a água do mar, os resultados são espetaculares. Essa interação é a resposta de como a Ilha Grande foi criada e cresce continuamente. Quando a lava atinge o oceano, ela está extremamente quente e se parte em pequenos pedaços. Então, deixa uma areia escura para trás. Camada após camada desse cascalho arenoso negro se empilham aos poucos no fundo do oceano até formar uma nova praia. A lava nova na superfície corre por essa praia, resfriando devagar até formar uma nova parte de terra sólida em bases arenosas. Essa imensa ilha é construída em pilhas de cascalho solto. Estamos vendo aqui o processo através do qual crescem as ilhas havaianas. A Ilha Grande do Havaí é o pedaço de terra que cresce mais rápido no mundo, já que a lava do Kilauea acrescenta 20 campos de futebol por ano a seu tamanho já colossal. Mas não é só isso.
É preciso mais lava para construir essa imensa ilha. Então, de onde ela vem? As pistas estão na própria paisagem. Enquanto Kilauea forma apenas um pico na ilha, 4 outras mega-estruturas aparecem na paisagem. Mais de 1 milhão de anos atrás não havia Ilha Grande do Havaí. Ela começou como uma ilha bem pequena, o vulcão de Kohala, que cresceu para fora do oceano. Com o tempo, mais vulcões começaram a crescer. Mauna Kea e Hualalai vieram em seguida, virando montanhas imensas. Mauna Loa foi o próximo vulcão a crescer. E o Kilauea é o mais jovem dos vulcões da Ilha Grande. Lava de mais de 1 milhão de anos desses 5 vulcões construíram a Ilha Grande aos poucos, a partir do fundo do mar. A maior ilha dos Estados Unidos é uma grande rocha vulcânica. O mistério sobre como o Havaí foi feito é desvendado aos poucos, enquanto a evidência emerge de seus vulcões flamejantes. Experimentos nos anos 30 revelaram que a Ilha Grande é uma vasta estrutura que se estende por quase 5 quilômetros até o fundo do mar. Leituras do dióxido de enxofre mostram que o Kilauea produz mais lava que qualquer outro vulcão da Terra. A paisagem revela que a lava dos 5 vulcões construiu a ilha. A Ilha Grande do Havaí é uma natureza estonteante, dominada por fogo e destruição. Mas que força no planeta poderia criar o vulcão mais ativo do mundo no meio do Pacífico, a mais de 3.000 quilômetros do continente mais próximo? O Havaí está cheio de evidências de um passado vulcânico. As 8 ilhas são formadas por 15 vulcões gigantescos. O Molokai criou 2 imensas montanhas. A Ilha Grande é dominada pelo gigante Mauna Loa. E em Honolulu, as casas se amontoam na cratera do agora extinto Diamond Head. Geólogos descobriram que a Ilha Grande foi criada por 5 vulcões. Depois, eles queriam saber como todas as montanhas passaram a existir. 11.000 quilômetros além da costa da Indonésia está o poderoso Krakatoa. Desde que ele explodiu em 1883, cientistas tentam entender as forças que criam os vulcões. Especialistas mapearam todos os vulcões ativos no mundo. E um fato extraordinário surgiu. 80% deles estão às margens do Oceano Pacífico. Essa longa linha de vulcões se tornou conhecida como Anel de Fogo. 452 vulcões gigantes formam o anel. E imagina-se que as erupções tenham começado nessa área há mais de 36 milhões de anos. Durante os anos de 1950 e 60, surgiu a teoria que finalmente deu sentido a essas montanhas de fogo. Geólogos perceberam que a crosta da Terra era feita de 8 placas maiores e várias menores, que se encaixam como num quebra-cabeças. Elas se movem uma em relação à outra, às vezes se cruzam, às vezes desviam. Os limites dessas placas estão onde vemos mais atividade geológica. Por exemplo, ao longo do Anel de Fogo do Pacífico, onde há vários vulcões e terremotos, que marcam a localização dos limites das placas. A teoria foi chamada de subducção. Quando placas tectônicas colidem, a placa oceânica mais pesada é forçada para baixo, para o interior intensamente quente da Terra, levando água com ela. A água força o magma para cima e o empurra através da placa, onde se formam os vulcões. Mas aí, os geólogos olharam para os vulcões do Havaí e viram que era claro que a teoria não se encaixava. Eles não poderiam ter sido criados por placas que colidiram, porque ficam a mais de 3.200 quilômetros da costa mais próxima. Aqui no Havaí estamos no meio de uma placa, então não poderíamos esperar tamanha atividade. Essa é outra evidência de que deve haver alguma anomalia que causa o derretimento que vemos aqui no meio dessa enorme placa. Confusos, os geólogos decidiram observar os vulcões havaianos na esperança deles entregarem seus segredos. Mas só encontraram mais diferenças.
A maioria dos vulcões do mundo são em forma de cone, com lados íngremes e centenas de metros de altura. Mas os vulcões do Havaí são completamente diferentes. Chamamos esses vulcões de vulcões escudo por causa de sua forma. Olhando Mauna Loa atrás de mim, ele tem os lados bem inclinados. É como o escudo de um guerreiro colocado na sua ponta. Cavando mais fundo, os geólogos decidiram testar a lava e descobriram que os vulcões havaianos produzem um tipo diferente de lava chamada de basalto. A lava de basalto é feita de rochas que foram aquecidas em mais de 1000 graus. Não só é a lava mais quente do mundo, mas também é a mais fluida, e isso a torna terrivelmente imprevisível. Está vindo! Vamos sair daqui! A lava que sai aqui no Havaí é muito líquida, mais que o tipo de lava que sai de alguns lugares como Monte Rainier ou Monte St. Helens, onde ela é bem mais grossa. É como comparar mel à pasta de dentes. É essa diferença na consistência da lava que dá aos vulcões no Havaí sua forma dramaticamente diferente. As laterais dos vulcões aqui inclinam levemente porque esses fluxos de lava correm à solta. E os fluxos de lava em locais como o Monte Rainier e o Monte St. Helens, sendo mais grossos, ficam perto do vulcão e se tornam cones vulcânicos bem íngremes. Os geólogos descobriram evidências cruciais, mas ainda não entendem que tipo de força poderia criar vulcões no meio de uma placa a mais de 3.200 quilômetros da costa mais próxima. Mas seja qual for a força, deve ser enorme, grande o suficiente para praticamente mover uma montanha. No cume do vulcão Kilauea, na Ilha Grande, o Dr. Mike Pollan usa esse equipamento sofisticado de posicionamento por satélites para medir mudanças no tamanho do vulcão. O GPS é uma ferramenta para você se localizar em qualquer lugar na superfície da Terra. Você deve conhecê-lo dos GPS de carros. Esse é um tipo diferente de GPS. Ele é mais preciso e nos permite ver como a Terra se move em várias escalas. Essa tecnologia de ponta é crucial para cientistas em sua busca pelo entendimento das forças por baixo do Havaí. Então temos esse GPS aqui. Também temos um GPS no ponto mais distante da caldeira. Agora, observando como a distância entre essas duas estações de GPS se modifica, podemos ter uma ideia se o vulcão está inflando ou reduzindo. Se ele estiver inflando como um balão, significa que há magma se acumulando debaixo da superfície. Se estiver reduzindo, pode ser porque há magma deixando a camada abaixo da superfície. E nos últimos anos, essas estações se distanciaram uma da outra em quase 30 centímetros. O tipo de força necessária para inflar o vulcão e alargar a caldeira em 30 centímetros é imensa, e é um bom sinal de que o magma está acumulando debaixo da superfície e pode estar pronto a entrar em erupção. A evidência mostrava que uma força enorme e inexplicável estava agindo por baixo da cadeia de montanhas. Os vulcões do Havaí não emergem de um encontro de placas, mas surgem no meio da placa do Pacífico. A lava do Havaí é muito diferente da produzida no resto dos vulcões do Pacífico. As ilhas do Havaí foram um enigma na geologia. Mas apesar de continuarem um mistério inexplicável, os geólogos não quiseram desistir. E as respostas que encontraram foram tão incríveis que o debate que suscitaram ainda existe até hoje. O enigma sobre o que criou as ilhas do Havaí parecia impossível de ser resolvido. O mistério só aumentava quando, nos anos 50, a Marinha Americana mapeou o fundo do oceano com um sonar. Eles revelaram uma série de montanhas submersas, conhecidas como montanhas submarinas, que se estendiam muito além da cadeia de 8 ilhas havaianas. A noroeste há uma fileira de montanhas no mar, montanhas submarinas, que são montanhas vulcânicas submersas, muitas delas com recifes em cima. Mais de 80 montanhas submarinas e 19 ilhas formam essa sequência, conhecida como a cadeia de montanhas submarinas do Imperador. Então você tem uma distância total da Ilha Grande do Havaí até o atol de Midway
e até a Rússia de uns 5.000 quilômetros. É uma das mais longas cadeias de montanhas do mundo, mas muito pouco dela está acima do nível do mar. Em 1963, o geólogo canadense J. Tuzo Wilson virou suas atenções para as Ilhas Havaianas. Ele ficou intrigado com o fato de que tanto as linhas havaianas quanto as montanhas submersas formam uma linha reta através do Pacífico. Linhas retas são incrivelmente raras na natureza. Elas não ocorrem por acidente, principalmente uma linha de quase 5.000 quilômetros de comprimento. Wilson acredita que uma única força deve ter criado esta vasta cadeia de ilhas vulcânicas e montanhas submersas. Wilson também fez uma dedução bastante simples, mas incrivelmente inteligente. Quanto mais distantes são as ilhas do Havaí da Ilha Grande, mais verdes são. E para Wilson, quanto mais verde, mais velha é. Ele percebeu que a paisagem na Ilha Grande é como um deserto negro, uma natureza árida com apenas algumas plantas atravessando a lava. Fluxos frescos de lava regularmente queimam a terra, matando qualquer vida vegetal. Mas seguindo a cadeia para o norte, as ilhas vão ficando cada vez mais verdes. Wilson acredita que em cada ilha, mais tempo se passou desde a última erupção, permitindo que mais plantas crescessem. 2 anos depois, usando técnicas radiométricas, cientistas dataram amostras de rocha de cada uma das ilhas. Os resultados confirmaram o palpite de Wilson, provaram que as ilhas iam aumentando em idade. Dr. Pollan coletou algumas dessas amostras de rochas e as trouxe da Ilha Grande. Essa rocha aqui é do fluxo de lava onde estamos. É uma das rochas mais jovens da ilha. Na verdade, poderíamos pegar lava formada ontem se não estivesse tão quente. 37 anos. Se descermos para o meio da cadeia, temos essa rocha que é de Oahu. E ela deve ter uns 3,5 milhões de anos. 3,5 milhões de anos. Essa rocha aqui é de um fluxo de lava da ilha de Kauai. É da ilha mais distante de onde estamos hoje, na Ilha Grande. Perceba como ela é gasta. Isso porque é muito antiga e deve ter uns 5 milhões de anos. 5 milhões de anos. Wilson reuniu evidências das datas das rochas e da linha reta forjada pelas ilhas e criou uma teoria única. Ele imagina que o Havaí foi criado por algo chamado de área de tensão, uma região excepcionalmente quente abaixo da crosta da Terra, que foi concentrada debaixo da Ilha Grande do Havaí. Enquanto a placa do Pacífico se movia devagar por cima dessa área de tensão, o imenso calor passava pela crosta, formando uma cadeia de ilhas vulcânicas. Então essa área de tensão é uma fonte constante e estável de calor debaixo da superfície da Terra. É como um maçarico apontado para a superfície. E enquanto a superfície se move por cima desse maçarico, ele faz pressão, criando uma cadeia de ilhas e montanhas submersas. E é isso que vemos no Havaí hoje. Essa teoria foi um golpe de mestre geológico. Ela não só explicou como o Havaí foi criado, mas também confirmou uma das teorias mais radicais do século XX, a teoria das placas tectônicas. Aqui, enfim, havia evidências de que as grandes e pesadas placas que formavam a Terra estavam se movendo. A teoria da área de tensão de Tuzo Wilson mudou o entendimento de nosso planeta para sempre. Mas também deixou uma controvérsia que ainda existe até hoje. Como a área de tensão foi criada? Desde que os cientistas entenderam que o vulcanismo no Havaí é causado por essa área de tensão, a questão passou a ser: o que forma as áreas de tensão? O que as causa? Nos declives estéreis do Mauna Kea, na Ilha Grande, Mike Pollan encontrou uma pista. O que vemos aqui é o que chamamos de xenólito. É basicamente um pedaço de rocha estranho que se prendeu ao fluxo de lava. O que impressiona é de onde veio esse pedaço de rocha alheio.
O verde que você vê aqui nesse xenólito é um mineral chamado olivina, e ele indica que esse pedaço aqui veio de um lugar bastante profundo da Terra. Olivina geralmente é encontrada centenas de quilômetros abaixo da superfície. Sua presença aqui é uma forte evidência de que a área de tensão é abastecida de algo das profundezas da Terra. E nos anos 70, os geólogos americanos finalmente criaram uma teoria arrasadora. Eles teorizaram que por baixo da área de tensão há uma camada de rocha quente que se projeta através do interior da Terra. 300 ou 400 quilômetros abaixo da superfície, ela começa a se espalhar formando uma enorme cúpula. O topo dela é a área de tensão. Cientistas chamam esse fenômeno de pluma mantélica. Ninguém sabe ao certo qual a sua profundidade, mas alguns cientistas chegaram à extraordinária conclusão de que ela pode se estender até o núcleo do planeta. É possível que a pluma se estenda até próximo ao núcleo. E isso para mim faz bastante sentido. Se você olhar o tamanho da cadeia de Ilhas Havaianas, ela é imensa e está aí há dezenas de milhões de anos. Para mim, ela não pode ser explicada por algo próximo à superfície. Eu acho que deve ser algo bem do fundo da Terra. De repente, especialistas perceberam que as placas eram a resposta a centenas de mistérios geológicos que intrigavam a ciência há muito tempo, como as existências dos vulcões da Islândia, das Ilhas de Galápagos e do vasto supervulcão de Yellowstone. Uma investigação começou no Havaí e transformou o entendimento dos cientistas não só da cadeia de ilhas, mas de todo o planeta. A idade das rochas e o alinhamento em comum da cadeia de ilhas revelou que a placa do Pacífico está se movendo por cima de uma área de tensão fixa. Rochas de olivinas que surgiram na Ilha Grande do Havaí mostram que essa área de tensão é movimentada por uma pluma mantélica, originada das entranhas da Terra. Mas enquanto as ilhas do Havaí foram criadas por essa área de tensão, outra força igualmente poderosa trabalha para destruí-las. No Havaí, uma força estranha está em ação. Enquanto a Ilha Grande cresce 1.000 metros quadrados a cada ano, as ilhas ao norte da cadeia estão desaparecendo no Pacífico, numa velocidade de 200 metros quadrados por ano. Essas ilhas estão desaparecendo rápido. Geólogos estavam curiosos sobre que força poderia fazer com que desaparecessem. Eles descobriram a primeira pista em estudos científicos antigos. Mapeamentos submarinos dos anos 50 produziram ricos dados e esses resultados revelaram algo completamente inesperado. Calor e pressão da área de tensão criaram a cadeia de ilhas, forçando o fundo do oceano para cima e criando uma protuberância de 1.200 quilômetros de comprimento e 150 metros de altura. A cadeia aumenta com esse inchaço, mas as ilhas se movem para longe da área de tensão, escorregam para fora da crosta, afundando cada vez mais. Elas se movem em direção norte em quase 9 centímetros por ano. Então, em mais 1 ou 2 milhões de anos, essa ilha provavelmente vai estar de 900 a 1.200 metros mais baixa e provavelmente com pouca água potável em cima. E não será habitável. A área de tensão que criou as ilhas também selou seu destino. Mas as ilhas não só afundam, elas também encolhem. A erosão é a culpada. Ela destrói vagarosamente as ilhas, e isso é mais aparente em Kauai, a ilha mais antiga do Havaí. Aqui, ao longo da costa, o clima intenso pode ter produzido um dos traços naturais mais estonteantes do mundo, mas também a evidência de uma falha inerente à ilha. E a erosão não acontece só na costa.
ela acontece por toda a ilha. O Canyon de Waimea, o Grand Canyon do Havaí, uma cicatriz de 16 quilômetros através da natureza verde do Kauai. Com mais de 900 metros de profundidade, esse cânion é o exemplo mais dramático da erosão no Havaí. Se olhar a leste, você vai ver um dos lugares onde mais chove no mundo, o Monte Waialeale. A chuva escorre por essa montanha até o cânion. O Monte Waialeale recebe mais de 10 metros de chuvas todos os anos, que escorrem pela ilha e abrem o cânion. Mas as ilhas são feitas de lava de basalto, uma das rochas mais duras do mundo. Como apenas a água poderia desgastá-las? A resposta está nas espetaculares paredes vermelhas do cânion. A cor avermelhada é da oxidação do minério de ferro, que forma 10 a 12% da rocha de lava daqui. É bem parecida com o ferrugem que se forma no seu carro. Então, literalmente, estamos vendo uma paisagem altamente enferrujada, o que a torna bem delicada. Então, de certa forma, ela está podre. Exposto à água, o alto nível de ferro da lava faz com que a rocha enferruje e se desfaça. É o paradoxo das ilhas do Havaí. Elas são feitas de basalto vulcânico, uma das rochas mais duras da natureza, mas tem uma fraqueza fatal. Essa rocha, que inicialmente era uma lava muito densa que mal se podia quebrar com um martelo, agora pode ser despedaçada com as mãos. Combine essa rocha frágil com as chuvas mais fortes do mundo e o resultado é uma erosão gigantesca por milhões de anos. Mas os cientistas sabiam que a erosão não poderia fazer com que as ilhas desaparecessem. Na ilha de Molokai, encontraram evidência de que essas vastas terras desapareceram não em milhões de anos, mas de uma noite para outra. Imagens de satélite revelaram que Molokai não é como as outras ilhas redondas do Havaí. Alguma coisa estranha aconteceu, Molokai. É bem óbvio só de olhar no mapa. Ele não é um vulcão redondo. Parte dele está faltando. É uma faixa fina de terra com despenhadeiros íngremes, cortado em precipícios. Com 500 metros, esses são os despenhadeiros mais altos do mundo à beira do mar. Todas as evidências apontavam para um evento cataclísmico repentino. Muitas teorias foram colocadas, mas só nos anos 80, os geólogos tiveram as evidências de que necessitavam desesperadamente. Depois do sucesso do mapeamento submarino, a Marinha Americana voltou ao Havaí com o sistema de sonares mais avançado do mundo e registrou as águas em torno com um incrível detalhamento. Eles descobriram que o fundo do lado norte da ilha estava lotado de blocos de terra gigantescos, alguns maiores que a ilha de Manhattan. Geólogos tiraram milhares de amostras e mediram os blocos. O que encontraram era incrível. Esses blocos se encaixavam nos despenhadeiros da ilha como um quebra-cabeças gigante. Finalmente, os cientistas tinham evidências suficientes para ter uma ideia do que tinha acontecido. Estudos radiométricos confirmaram a idade dos blocos e mostraram que eles foram resultado de um evento acontecido há mais de 1 milhão de anos. Os geólogos souberam que só poderia haver uma explicação: um imenso deslizamento. Há 1,5 milhão de anos, houve um dia ruim nas ilhas do Havaí. Todo o lado do norte da ilha escorregou para o oceano. Um pedaço de 40 quilômetros de comprimento e talvez 1,5 quilômetros de largura. E caiu tudo de uma vez. Essa imensa parte da ilha bateu no oceano, se dividindo em blocos, pesando milhões de toneladas. A força com a qual eles bateram nas ondas não permitiu que parassem, mas que continuassem a se mover pelo fundo do oceano em incrível velocidade. Foi repentino, foi dramático. E sabemos disso por causa de onde os blocos foram parar. Eles afundaram numa depressão em torno das ilhas havaianas e subiram adiante. E em 1 hora pararam 320 quilômetros depois.
E para que chegassem tão longe, tiveram que viajar uns 240, 260 quilômetros por hora. Muito rápido. E, claro, movendo água enquanto isso. Então você cria um tsunami nas ilhas do Havaí. Um tsunami que poderia ter chegado ao topo daquele penhasco atrás de mim. Um deslizamento nessa escala e nessa velocidade pode produzir uma das ondas mais incríveis e mais perigosas já vistas no planeta. O evento principal acabou em apenas 5 minutos. E eu acho que se você visse seria tarde demais, porque podia correr o máximo que pudesse e não fugiria do tsunami que veio em seguida. Mas o que poderia causar tamanho deslize catastrófico de terras? Geólogos procuram respostas na ilha mais jovem, a Ilha Grande. Aqui, a ilha ainda é feita como Molokai foi um dia. E especialistas suspeitam que vão encontrar a resposta na base dela. A formação da nova Terra é feita na areia que é depositada antes dos fluxos de lava. Então ela é muito instável. E de vez em quando, esse material despenca, deixa a lava sem apoio, partindo-se e escorregando para o oceano. Foi uma descoberta perturbadora. Todas as ilhas do Havaí foram formadas rapidamente e inteiramente de lava. Elas todas foram postas nas mesmas bases frágeis. E isso quer dizer que um deslizamento pode acontecer em qualquer lugar. Na costa sul da Ilha Grande, há evidência de que um outro deslizamento gigante poderia estar prestes a ocorrer. Uma enorme fenda na terra aponta onde um pedaço de terra de 12.170 km² está se separando da Ilha Grande em uma velocidade de 10 centímetros por ano. Por seu tamanho, esse é o bloco de terra que se move mais rápido no planeta. Geólogos calcularam que, ao cair no oceano, ele desencadearia um terremoto de magnitude 7 e provocaria um tsunami colossal. Todas as cidades do Havaí seriam varridas com ondas gigantescas em direção à costa da Califórnia. Pesquisadores descobriram por que o Havaí está desaparecendo. Mapas de sonares revelam que as ilhas estão escorregando de uma parte da crosta da Terra. A paisagem de Kauai em pedaços revela uma falha inerente às ilhas. Elas são feitas da rocha mais dura do mundo, mas expostas à água, elas rapidamente despedaçam. E os dramáticos despenhadeiros de Molokai, formados de uma hora para outra, são a evidência dos deslizamentos catastróficos. Afundando, erodindo e batendo no Pacífico, um dia até a Ilha Grande será só mais uma montanha submarina, na longa cadeia escondida debaixo das ondas. Mas a história do Havaí está longe de acabar. Ruídos do fundo do mar dizem aos cientistas que um novo monstro pode estar surgindo entre as ondas. Agora, eles precisam se aventurar em um dos ambientes mais hostis da Terra, onde o fogo encontra a água. A história do Havaí é uma incrível história sobre vulcões gigantes, catástrofes inimagináveis e ilhas que desaparecem. Mas ela não termina aqui. Porque a apenas 32 quilômetros das praias da Ilha Grande, algo estranho se agita nas profundezas. Nos anos 50, análises do fundo do mar revelaram que havia um vulcão submerso exatamente ao lado da Ilha Grande. Os geólogos estão intrigados com essa montanha submersa gigante se erguendo a 3 quilômetros do fundo do oceano, chamada Loihi. Cientistas estavam desesperados para saber mais. Mas só 40 anos depois, quando a tecnologia ficou disponível, eles puderam mergulhar e investigar a montanha submersa. Cientistas estavam muito interessados em descer e ver qual era a situação. Então eles pegaram o submarino de pesquisa Alvin, o submarino para 3 pessoas muito famoso que descobriu o Titanic. Então desceram até a montanha submersa e descobriram que havia uma imensa pilha de rochas vulcânicas que tinham acabado de ser quebradas. E aqui está uma amostra. É uma rocha bem dura, é o topo de uma pillow lava. A pillow lava é a evidência de uma erupção muito recente.
cientistas acreditaram que o Loihi fosse um vulcão antigo, extinto há milhares de anos. Mas essa descoberta precisava ser repensada. Poderia o Loihi estar vivo e em erupção? Especialistas lutaram durante 11 anos para encontrar provas indiscutíveis, mapeando amplamente as montanhas submersas e pegando milhares de amostras, até finalmente encontrarem a evidência que estavam buscando. Mas apenas em 1996 a conclusão foi descoberta. Em outubro daquele ano, houve um enorme número de eventos sísmicos descobertos pelo pessoal do Observatório de Vulcões. Mas eles rapidamente perceberam que a fonte da atividade sísmica não estava aqui na ilha, mas vinha do mar. Eles fizeram as melhores estimativas que puderam e tudo apontou para essa montanha submersa do sul da Ilha Grande. Esse monte de terremotos vindos do Loihi foi o maior número já registrado de qualquer vulcão no Havaí. Cientistas souberam que estavam próximos de uma incrível descoberta. Desesperados para testemunhar a ação no momento, cientistas correram ao núcleo da atividade. O objetivo era chegar lá enquanto a erupção estava ocorrendo. Então fomos lá e havia uma incrível quantidade de atividade sísmica. Do barco você podia ouvir o barulho do terremoto. Se aventurando no desconhecido, uma equipe da Universidade do Havaí mergulhou 900 metros nesse ambiente perigoso e imprevisível. Você via para todo lado montes de rochas partidas. Na água densa adiante havia um precipício. O topo da montanha submersa havia desabado e criado uma grande cratera com metros de largura e metros de profundidade. E essa foi a primeira evidência de atividade de um vulcão ativo. Especialistas chegaram logo depois de uma das mais violentas erupções que o Havaí já viu. Mas quando a poeira baixou, eles puderam analisar os resultados. A lava tinha saído do vulcão, drenando o cume e fazendo com